Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV ao vivo. AltV é a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até a 13h, você curte, você comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados por aqui. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Apresento agora os nossos convidados que vão analisar, vão debater os temas propostos neste programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Com a gente hoje, professor Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor, de oratória nos cursos de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, autor de 34 livros sobre a arte de falar. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, Polito. Como é que você está? Muito bem, obrigado, Mauro. Sempre um enorme prazer participar do seu programa. Obrigado, obrigado. Também com a gente nessa nossa conversa de hoje, Márcia Costa, psicanalista e Master Coach, professora da plataforma O Eleito e sócia da API Mentoria e Consultoria Organizacional. Márcia, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, Mauro. Uma grande honra estar aqui com todos vocês, viu? Um baita prazer. Obrigado pela presença. Doutor Luciano Burato, advogado, especialista em contencioso, transformação digital e tecnologia. Tudo bem, doutor Luciano? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Márcia, Reinaldo, Tony. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Obrigado pela presença e estamos prontos aqui para contribuir para esse nosso programa hoje. E fechando aqui o nosso time de hoje, aqui a composição da nossa bancada, Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Mauro. Boa tarde, Polito, Márcia, Luciano. Um prazer estar com vocês, muita alegria e a certeza de que teremos muitos aprendizados hoje. Aprendizado que começa nesse momento, 12:02, com o nosso primeiro tema, a nova dinâmica política no Brasil, marcada pela troca de farpas e frases de efeito em redes sociais, parece ter afetado o traquejo político para discussões que exigem argumentação. No primeiro debate entre candidatos, no último domingo, os presidenciáveis abusaram do discurso pré-fabricado e mostraram falta de habilidade para falar de temas econômicos ou mesmo se defenderem de acusações. Segundo a maior parte da imprensa, os deslizes foram primários, recheados de mentiras e de promessas impraticáveis. Tony Mastaler, esse tema eu começo com você. Despreparo mesmo ou descaso com o eleitor em alguma medida? O que você avalia nesse sentido? Mauro, eu entendo que é um despreparo mesmo. Nós temos aqui na nossa bancada hoje a honra de estar com o professor Polito, que é um mestre nessa área. E, assim, eu fico impressionado que campanhas, por mais que tenham tido pouco tempo, menos possibilidade de organização, possam abrir mão de uma peça tão importante como é a preparação dos candidatos. O candidato, às vezes, pode ter um problema de ego e fica achando que não precisa, mas isso é um erro, porque preparação é como esporte. O Neymar não para de preparar-se, de estudar, de treinar o futebol para poder caminhar. Então, é complicado você abrir mão disso. As pessoas têm que se preparar, os empresários se preparam para um momento de palestra, os políticos têm que se preparar quando vão à CPI, por exemplo. Então, é hipernormal. Eles não se preparando, é esse o efeito que a gente colhe. O debate fica esquisito, que já é sempre esquisito. Há uns que defendem que de debate não existe. Existe a pessoa colocar exatamente o que ela quer colocar e ponto final. Então, é isso que nós temos aí, uma maneira de tentar melhorar e fazer com que essa coisa precise melhorar para
Ô, Tony, a gente está com uma dificuldade aí na sua comunicação, tanto sua imagem quanto seu áudio travando. Vamos combinar o seguinte: sai da conexão, volta, que é possível que no seu retorno tudo se restabeleça aí. Coisas, né, da parte digital. Vamos tentar isso? Aí eu vou dando sequência aqui com o Polito e já a gente volta a conversar. Polito, a gente está diante de duas situações num debate, né? A questão do candidato demonstrar o preparo dele para o cargo e um outro tipo de preparo, ou seja, o preparo para falar num debate, que não é uma coisa fácil, você estar ali entre tantos outros, diante dos mediadores, diante, eventualmente, de uma plateia, e ter que se dar bem nesses dois aspectos, não é? E são dois tipos de preparos diferentes, Mauro. Um é o preparo do conteúdo e o outro é o preparo da forma. O preparo do conteúdo que tem sido negligenciado, porque acontece, alguns candidatos, vivendo na própria bolha deles, eles não são criticados, eles são bajulados. Eu me lembro muito bem do Collor, por exemplo, quando ele fez aquela reunião lá em Brasília com os taxistas, e imaginando que todos estivessem a seu favor, ele pediu que todos fossem às ruas vestidos de verde e amarelo. E aí o povo foi para as ruas todos vestidos de preto. Por quê? Porque ele não tinha essa noção daquilo que estava acontecendo ao seu lado. Então, hoje acontece basicamente o mesmo, porque as perguntas são amenas, as conversas são amenas, e quando chega, às vezes, num debate como nós tivemos essa semana, as perguntas já são um pouco mais enviesadas. Os candidatos nem sempre estão devidamente preparados com o conteúdo para dar a resposta e ficam aí girando em círculo. Isso é negativo para a imagem dele. E o outro tipo de preparo é o da forma. Quando o Moro, por exemplo, resolveu entrar na vida política, porque ele vivia o papel de juiz, depois viveu o papel de ministro, onde ele aprendeu um pouquinho mais, e aí foi se candidatar. E fez um trabalho para que ele pudesse se expressar melhor. Mas aí é que está, dependendo do trabalho que é feito, o candidato fica artificial, ele perde aquela espontaneidade, ele perde aquela naturalidade. Às vezes, é preferível até que um candidato se apresente cometendo erros técnicos de comunicação, mas fale de uma forma natural, espontânea, aquele que fica tentando acertar a técnica, mas demonstra um certo artificialismo, porque com naturalidade, mesmo errando na técnica, as pessoas vão confiar naquilo que ele está dizendo. Acertando na técnica com algum tipo de artificialismo, já vão pôr em dúvida as suas intenções. Então, são esses dois preparos de conteúdo, isso depende de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, e a questão da forma, que é aprender a explorar aquilo que ele tem de melhor na sua comunicação. Esses dois preparos levam tempo, porque a campanha é muito curta, então o candidato ele já tem que, ao longo sei lá de quanto tempo, de 1 ano, de 2 anos, se ele tem essa intenção de sair para um cargo público, de já se preparar desde então, correto? Se ficar na minha mão, em poucas horas, Mauro. Não, porque se você pegar os presidentes dos grandes partidos, foram meus alunos. Por exemplo, o Baleia Rossi, do MDB, foi meu aluno. Valdemar Costa Neto, do PL, foi meu aluno. A Renata Abreu, do Podemos, foi minha aluna. Agora já não é mais presidente, mas será sempre o presidente, o Roberto Jefferson, do PTB, foi meu aluno. Então, o que acontece? Quando nós tentamos impor técnica de fora para dentro, a pessoa vai ficar artificial, porque ela tem que interpretar um papel, ela tem que viver uma personagem. Quando nós conseguimos extrair aquilo que já existe de positivo na comunicação, a pessoa vai desenvolver a sua própria técnica de comunicação. Isso você consegue em poucas horas. 3 sessões de 1h30, a pessoa consegue se desenvolver, porque ela vai aprender a explorar aquilo que ela tem de comunicação, sem ficar preocupado com a técnica, porque a técnica é a dela mesma, não tem que interpretar nenhum papel, não tem que viver nenhuma personagem. Márcia Costa, se ficar na sua mão também é uma questão de horas, também no caso do Polito. Já a gente vai falar da plataforma Eleito, mas eu quero entrar com outra pergunta aqui primeiro. Muitas vezes o candidato ele tá preocupado com a necessidade que ele vai ter, que ele tem, né, de se defender
de determinadas acusações durante um debate, isso também atrapalha, né? Ele está esperando lá ataques e isso talvez atrapalhe a apresentação de propostas, por mais que ele as tenha ali nos papéis, na cabeça, registrado, tudo isso direitinho, atrapalha, não atrapalha? Márcia? Márcia. Ah, perdão, pensei que você estivesse falando com o Reinaldo ainda. Com certeza atrapalha. E eu gostei muito do que o Tony mencionou, né? Todos nós profissionais, nós nos preparamos, né? Nós nos preparamos como os atletas se preparam, como os executivos se preparam. E aí vem a grande oportunidade com a plataforma O Eleito, né? A plataforma O Eleito, ela é totalmente apartidária, ela enfatiza, né, essa ideologia, não enfatiza ideologia de militância, e nós buscamos aí o treinamento, né, de pessoas, líderes políticos, para que realmente eles consigam extrair o melhor, né, dentro dessa política. E na realidade, né, se nós olharmos, a política é o servir o outro. Como que eu trabalho dentro, ajudando as pessoas a serem melhor, né, ouvindo mais, né, essas pessoas. Então, a plataforma, o Eleito, ela conseguiu colocar aí grandes profissionais. Nós temos aí por volta de 18 profissionais que ajudam a transformar os candidatos em inquestionáveis aí, para que eles possam ter aí aulas no decorrer do período para ter grandes resultados. E o que eu falo muito, né, Mauro, do mindset, né, que é a minha aula específica, e o Reinaldo falou muito bem, né, de toda a parte da oratória, mas tem um ponto muito importante também, o controle emocional, né, dentro de todo o debate. Então, eu posso não concordar com algumas coisas, mas eu vou respeitar algumas opiniões. E em alguns momentos tem rota de colisão que você poderia evitar, né? Eu acho que aí que é um grande ponto, né? Luciano Burato, vou transferir essa conversa aqui para a sua área do direito, que também exige um bom trabalho aí de treino, né, de ensaio, para você fazer a sua argumentação numa defesa de um cliente, a sua sustentação. Olha, Mauro, eu acho que é importante demais o advogado que não sabe construir o argumento, então partir de premissa menor, premissa maior, para chegar numa conclusão, e que não sabe transmitir isso, seja nas palavras no meio do peticionamento, ou seja na oratória mesmo, no julgamento, ele fica muito defasado, porque ele corre o risco de, apesar de ter muito direito do seu lado, não saber transmiti-lo, porque nosso trabalho aqui é de convencer alguém, e esse convencer alguém é o magistrado. Há uma batalha ali do autor contra o réu, e muitas vezes eu já notei e já percebi em casos práticos aqui a falta de habilidade de preparo do outro lado aqui, de saber defender o direito que ele estava representando. Eu acho fundamental, professor Reinaldo aqui, eu lecionei por muitos anos, eu faço palestra, mas antes de me jogar a falar ao público, eu busquei um curso, eu fiz um curso dentro da OAB mesmo, um dos livros do professor Reinaldo era referência nossa, porque a gente precisa ter uma técnica. O Tony falou aqui, é treino, a Márcia reforçou isso, é treino, é técnica que você acaba administrando um momento, às vezes, de estresse, um momento de que lhe falta a palavra, mas é a técnica de ser convencido daquilo que você vai passar para o próximo. O que eu percebo hoje em dia, e eu acho que a pauta aqui que você colocou aqui na bancada aqui é muito importante, hoje em dia me parece tudo muito enlatado, e, na verdade, o debate ele acaba sendo extremamente prejudicado porque não há argumentos e sim a busca por frases de efeitos que vão gerar posts em redes sociais que chamam tráfego, que gira like ali, mesmo sabendo que as pessoas acabam não indo buscar esse conteúdo. Então, eu tenho sentido falta muito disso, eu por gostar da questão da oratória, por achar que a oratória é uma arte milenar,
saber usar as palavras, saber usar a entonação, saber se defender, saber atacar, obviamente de uma forma respeitosa. Não acho que nem no debate político, e pelo menos no meu campo jurídico, a gente deva descer ao nível do oponente que está jogando abaixo. Então, saber lidar com tudo isso, saber administrar esse estresse, é uma arte. Eu tenho sentido muito falta disso há uns bons anos na política. Há muito essa questão de joga uma frase de efeito que vai gerar like, e o argumento ou o contra-argumento disso mesmo, a gente acaba não enxergando. A posição, o programa de governo, isso acaba sendo prejudicado por causa desse jogo, e esse jogo, me parece, hoje em dia está sendo muito mal jogado, está faltando a questão da argumentação mesmo. Eu acho essa é uma necessidade que isso volte no debate político. O Tony voltou, vamos ver como é que está a conexão dele. Tony, acho que tudo isso, esses pontos destacados pelo doutor Luciano, tem a ver, isso que está faltando, que ele disse que ele está notando, tem a ver também com o efeito das redes sociais, né? Os políticos pensando em frases de efeito, pensando na criação de memes, né? Isso acaba modificando toda a oratória, toda a forma como ela sempre foi feita e passou a ser agora. O que você acha? Eu primeiro quero pedir desculpas, eu estou na central aqui das comunicações e acontecem essas zebras. Vou tentar... A central das comunicações. Imagina se não fosse, hein, Tony? Mas, assim, como os colegas colocaram muito bem, essas questões hoje estão nisso, essa perda que o professor Polito falou da naturalidade. É um crime quando fazem isso e colocam uma pessoa como um personagem, mas, mais que tudo, eu queria destacar o instagramável que está o momento hoje. Você vai, por exemplo, num evento hoje, de lançamento, de campanha ou algo assim, com muita gente, muitas bandeiras, e aí você vê, na verdade, você não está num evento que vai te trazer votos, que todo mundo ali, bem ou mal, se está ali, já tem alguma coisa definida. Você está num evento que será gravado e será transmitido para as redes sociais para que elas sejam sensibilizadas, né? Quer dizer, como o colega acabou de colocar aqui na bancada. Então, hoje em dia você tem que pensar nisso, mas nunca, nunca, nunca perder a questão da naturalidade. Você perdeu a naturalidade, reforço aí o que o professor acabou de colocar, você jogou tudo fora, porque não interessa se a informação está boa, se está tudo certo. E esse treino que eu falo é exatamente em cima disso. Cada vez tentar voltar para a sua naturalidade e não se deixar forjar por questões de trauma, de medo, de dúvida, de preocupação e tudo que compromete a sua comunicação. É isso. 12h17, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. O próximo assunto por aqui, eu vou destacar a seguinte frase, abre aspas, antes de políticos, seres humanos. De nada adianta mostrar o caminho se não mostrarmos as atitudes necessárias para colher os frutos de uma eleição de forma digna. Fecha aspas. Essas frases, essas palavras são do professor Augusto Cury, um dos autores mais vendidos do mundo, criador, embaixador da plataforma O Eleito. Essa ferramenta trabalha a gestão da emoção e a formação de líderes e promete desenvolver uma mente brilhante aos candidatos aos cargos nas próximas eleições. Como é que surge essa plataforma, Márcia? É muito importante, falando da plataforma que o Eleito tem uma equipe fantástica por trás, Mauro. São mais de 18 profissionais dentro das suas áreas de conhecimento. A gente tem assuntos aí que vão ajudar, né, como eu falei anteriormente, os candidatos a se prepararem, a realmente terem uma visão ampla, né, desse conhecimento básico que ele precisa ter para iniciar, né? Quantas coisas importantes temos dentro da plataforma. Inclusive, Reinaldo, tem também o Léo que está com a gente, que faz essa importância da pronúncia, né? Como a gente falar no dia a dia, né? E o Eleito, como eu disse, é uma plataforma de ensino apartidária.
não enfatiza ideologia nem militância. E, principalmente, busca essa formação. A gente tem tópicos, Mauro, super atuais aí, LGPD, nós temos a doutora Cristina Rios, que está abordando esse assunto. Tem o próprio Augusto Cury, aí é o embaixador, né, da plataforma como política socioemocional. A minha área, que eu estou falando, né, do mindset, a parte da emoção que gera voto, e o quanto é importante nós controlarmos essas nossas emoções, né? Foi falado muito bem aí, adianta só eu chamar a atenção, mas será que eu estou chamando a atenção da forma correta? Nós estávamos falando um pouco antes de começar também, né? As pessoas falam aquilo que elas entendem. Pode ser importante para elas, mas eu tenho que gerenciar a minha emoção para a forma com que eu vou rebater essas informações. E a política é tremendamente importante, nós somos exemplo. Quais são as pessoas que nós vamos colocar frente a frente que vão nos representar? Para você poder me representar, você tem que ser o exemplo daquilo que eu acredito. Olha a dificuldade quando nós perdemos aí o principal, essa essência. E qual seria a essência? De cuidar do outro, de ser o porta-voz das pessoas que nós estamos representando. E o eleito, ele trouxe aí um número de pessoas, 18 mentores, que vão ajudar nesse conhecimento. Nós temos o Gilberto Araújo, que ele vem com uma política aí, ele traz todo o conhecimento dele de política e honra, como que a gente alinha esse conhecimento como um todo, né? E a minha própria aula, eu trago aí o conhecimento de como você encara os desafios do dia a dia, como que eu gerencio essas minhas emoções. Será que eu sou líder de mim mesmo antes de eu querer ser o líder do outro? E são pontos, né, Mauro, que é muito importante. E quando a gente fala de mindset, é a base. Como que eu lido com as minhas emoções? Como que eu lido com os desafios? E tem vários estudos aí, filósofos, pensadores, não é coisa nova, né, que nós estamos falando, mas é muito importante quando a gente entende realmente que nós podemos mudar a história começando de quem? De nós mesmos no início, né? Então, eu preciso ser esse exemplo que eu quero na minha política, e é isso que nós acreditamos aí na plataforma O Eleito, para que você realmente seja esse exemplo, né? Essa mudança de mentalidade, essa mudança de mindset, é o primeiro ponto que o candidato, quando usa a plataforma, tem que lidar? Ou é ao longo de um processo, aí vem a mudança de mentalidade? O que acontece primeiro? Olha só, nós temos vários estudos aí, você vai ter aulas que você pode acessar no decorrer aí do seu planejamento, e cada uma delas vão trazer um ponto específico que vai te ajudar no contexto como um todo, né? Porque aí é o aprendizado como um todo, e a capacidade aí que você vai ter de passar nesse período, que é um período complicado também para o candidato. Como que eu organizo todas essas minhas informações? Como que eu gerencio todas as pessoas que eu tenho? Então, esse aprendizado, ele vai conseguir fazer ao longo dessa jornada dele. Todos os cursos, são mais de 36 horas de treinamento, viu, Mauro? Que a gente tem aí 36 horas de treinamento dentro da plataforma, que a gente aí ajuda nesse decorrer dessa jornada. Em qual desses pontos o candidato apresenta ou tem apresentado maior dificuldade? Essa plataforma foi lançada recentemente e a gente vê que depende muito de cada um, né, Mauro? Cada um tem alguma necessidade específica. Pode ser que o conhecimento, a cultura, né? Porque o que significa política no decorrer da nossa história? Como que eu gerencio as minhas emoções aí para lidar com equipe, treinamento? Como que eu atuo no LGPD, né? As leis aí que eu tenho que garantir que eu não vou ter nenhum tipo de problema no decorrer da minha jornada. E como que, principalmente, eu trago muito para o indivíduo, né? Como que eu garanto que eu respeito a opinião dos outros, né? E saio, né? O Tony estava falando bastante disso, né? Como a gente se prepara, sem eu ter nenhum tipo de problema nesse meu percurso, sendo o exemplo daquilo que eu quero passar para a minha militância e para todos os demais que estão me ouvindo, né? Será que eu consigo passar? Então, depende muito de cada um, tá, Mauro? Polito, nessa tarefa do gerenciamento das emoções, qual é o risco de soar falso, né? A pessoa
tenta fazer de uma forma que acaba soando falso. E aí a mensagem fica prejudicada. Essa é a melhor pergunta que poderia aparecer com relação a esse tema. Antes, Mauro, eu queria mostrar aqui, o Luciano falou que fez o curso de oratória e usou um dos meus livros lá na UAB. Sim. Esse aqui é um livro específico para os advogados, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, e hoje é o meu livro que mais vende. Não sei se dá para ver aí. Tá. Sim, brilhante, né? Tá? Dá para ver. Então, tenho assim, um carinho especial por esse livro. Então, dentro da linha de argumentação, nós temos esse livro. E para falar da emoção, que é a resposta, eu quero falar de um outro, olha eu vendendo o livro aqui. Oratória para líderes religiosos. Eu e a Raquel, a minha filha, nós tivemos a pretensão de fazer o melhor livro já feito para pregadores. Se você entrar lá na Amazon, vai ver que acho que nós conseguimos o objetivo, porque o livro é muito elogiado, principalmente pelos pastores, pelos pregadores. O Quintiliano, nas instituições oratórias, que é a Bíblia da comunicação, Quintiliano reuniu tudo aquilo que os autores haviam produzido até aquela época, no 75 da nossa era, e escreveu essa obra, Instituições Oratórias, em 12 livros, um espetáculo. E quando ele fala a respeito da emoção, ele diz o seguinte: como é que eu posso convencer um juiz da minha dor se ele percebe que eu choro com os olhos enxutos? Esse é o ponto, porque não adianta nada a interpretação de um determinado sentimento se as pessoas não percebem autenticidade naquilo que está sendo transmitido. E com relação a esse comportamento que deve ser coerente, aí entra aqui um outro autor que foi muito citado no livro Oratória para Líderes Religiosos, o Vieira. O Padre Vieira foi o melhor orador da língua portuguesa, foi o melhor pregador da língua portuguesa, foi o melhor escritor da língua portuguesa. Ninguém escreveu, ninguém falou melhor do que o Padre Vieira. Em 1655, faz pouco tempo, Vieira resolveu dar uma aula de oratória para os padres. E ele fez o Sermão da Sexagésima. Por sinal, se você que está nos vendo agora, entrar no Google, Sermão da Sexagésima, pode baixar de graça. Vai estranhar um pouquinho a linguagem, que é dos anos 1600, mas tudo que você quiser saber sobre o orador, tudo que você quiser saber sobre o ouvinte, tudo que você quiser saber sobre o tema, você tem de uma forma clara, didática, extraordinariamente bem produzida ali. E quando Vieira fala dessa coerência, ele diz o seguinte para os padres: sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos ouvidos, nós não pregamos aos olhos. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. Olha que conceito maravilhoso, mais de 300 anos. Se nós trouxermos para a nossa realidade, para a nossa sociedade, isso cabe como uma luva. E como nós estamos falando dos políticos, se jogar isso na Câmara dos Deputados, se jogar isso no Senado, provavelmente vai sobrar muito pouca gente lá dentro. Então, isso é que é importante. Capacidade de argumentação, coerência entre aquilo que fala e a forma como a pessoa age, e essa emoção autêntica, falar exatamente aquilo que está sentindo. Márcia, como é que acessa a plataforma O Eleito? Nós temos o link, ela está baseada no Hotmart também, e temos o link disponível e vocês podem acessar também, Mauro, através do Instagram, que nós temos o Eleito também através do Instagram, tá? Então é só buscar aí através das redes sociais o Eleito. A gente consegue disponibilizar. Tony, o mesmo questionamento aqui que eu fiz para o Polito, esse problema, esse risco, né, das coisas soarem falso. Como é que você lida com isso aí no seu trabalho, nas estratégias do marketing político? Bom, primeiro eu quero parabenizar aí o pessoal do Eleito. Puta, time fantástico, fui pesquisar aqui, maravilhoso, necessário para que os nossos políticos cada vez mais sigam se desenvolvendo. Um país com bons políticos vai resultar, com certeza, em uma população satisfeita. Então, eu parabenizo essa iniciativa fantástica de poder cada vez mais melhorar, e principalmente com esse time de primeira linha que está aí.
Voltando à sua questão, eu reforço o que o professor Polito falou e mantenho essa posição de que você tem que ter a tua verdade. E se você não gosta, você via uma plataforma como Eleito, vai trabalhar da maneira como você vai entender e mostrar, olha, eu discordo de você nisso, nisso e nisso. Poxa, o discordar é uma coisa tão saudável que pressupõe... Só não troca de opinião quem realmente é que nem água parada, apodrecido. Então, assim, você tem que ouvir e trocar. Agora, esse debate tem que ser com verdade, porque aí você sensibiliza o eleitor, e com respeito, porque aí você sensibiliza toda a sociedade. 12h29, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, uma parada breve, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, água para todo mundo, e a gente volta em seguida com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta pela UOL TV, a TV da internet, ao vivo, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, até 13h, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e a gente vai aqui para o nosso próximo assunto. Reinaldo Polito, alguns vícios são tão desagradáveis na comunicação que podem prejudicar e até comprometer o resultado da mensagem. Um dos mais comuns e mais irritantes é o né? Mas ele é só um dos componentes de um time de chatos bastante familiares, como o tá, ok, percebe, entendeu, tá certo, e tantos outros, né? Ó, eu botei um agora, o né. Agora imagine um candidato com pouco tempo e quase sempre com pouca atenção do interlocutor tentando transmitir sua mensagem, repleta desses vícios de locução. E eu me policiando aqui, Reinaldo, porque no nosso primeiro assunto, lá sobre o preparo ou o despreparo dos candidatos, na pergunta que eu te fiz, eu terminei com o sonoro né? Porque é muito difícil escapar desses vícios de locução, né? Bom, antes de dar uma explicação sobre o né, tá, ok, certo, percebe, todos esses fazem parte da família do Né. O Né é o chefe da máfia, ele que comanda essa tropa toda. Agora, Mauro, se a pessoa usar 3, 4, 5 numa apresentação, não tem problema nenhum, isso faz até parte da naturalidade, não tem problema nenhum. O que não pode é a cada frase, a cada 2 frases, a cada 3 frases, utilizar esse tipo de ruído. Por que usa o né ou um desses parentes próximos? Primeiro, porque não tem consciência. É impressionante. Eu gravo as apresentações dos nossos alunos, apresentação curta, 2, 3 minutos. Quando ele assiste a apresentação, 20, 25 nés em 2 minutos. Nunca na vida imaginou que produzisse tantos nés assim. Ele vai se sentir desconfortável com essa constatação e passa a eliminar a partir daí. Uso né também por insegurança. A pessoa, quando está insegura, em vez de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, em vez de afirmar, ela pergunta. Eu afirmei. Se eu estivesse inseguro, provavelmente diria assim, em vez de afirmar, ela pergunta, né? Aí você precisa do né. Uso né também por uma questão de pontuação. Olha como eu disse, uso né também por uma questão de pontuação, ponto final. Algumas pessoas, no lugar de colocar o ponto final, colocam uma espécie de vírgula. Usa o né também por uma questão de pontuação, só que não tem mais nada para falar. Como não tem nada para falar, ele usa o né como ponto final. E o mais comum é usar o né, ou alguns dessa família, como um artifício. A pessoa finge que está perguntando, mas, na verdade, ela está tentando ganhar tempo para elaborar o pensamento, o raciocínio, saber o que ela vai dizer depois. Tem um texto meu no UOL com o seguinte título: quando o Lula diz
sabe, é porque ele não sabe aquilo que ele vai dizer. É exatamente isso, porque o vício do Lula é o sabe. Então, quando ele diz sabe, ele finge que está perguntando, mas, na verdade, ele está tentando produzir, elaborar o pensamento que vai ter lá na frente. Se tiver consciência, se tiver a segurança suficiente para encerrar as frases afirmando, quando desejar afirmar, evidentemente, e não fazendo uma pergunta. Por sinal, aqui, Mauro, vai uma dica para quem está nos assistindo. Se você tiver o uso do NER, observe que, normalmente, isso acontece por causa desse registro. Encerrar a frase fazendo pergunta quando deveria afirmar. Mude o registro. Comece a encerrar as suas frases fazendo afirmações e não perguntas. Isso melhora bastante. Colocando ponto quando deveria colocar em ponto e não vírgula, e eliminando essa pergunta desnecessária para elaborar o raciocínio, como eu disse, vai usar 3, 4 numa apresentação, não tem problema nenhum, faz parte da naturalidade. E se você me permite, um outro vício muito chato também é o Por que a pessoa usa esse tão chato? O pensamento é muito mais rápido que as palavras. A pessoa já sabe o que vai dizer. Mas as palavras não apareceram ainda para identificar o pensamento. É como se ela dissesse, eu sei o que eu quero dizer, e fica com esses sons irritantes. Nós temos que saber que a pausa silenciosa é muito mais produtiva na comunicação. A pessoa, quando faz uma pausa silenciosa, pode valorizar a informação que acabou de transmitir, pode criar uma expectativa sobre aquilo que vai dizer, e a pausa silenciosa é sedutora. Ela demonstra domínio, controle, poder com relação àquilo que estamos dizendo. Debussy dizia que a música é o silêncio entre as notas. Com a comunicação verbal acontece o mesmo. Nós conseguimos, às vezes, falar muito mais com a pausa silenciosa do que propriamente com as palavras. Há um livro, Tesouro dos Humildes, do Maurice Maeterlinck. Esse livro foi Prêmio Nobel de Literatura em 1911. Maeterlinck fala nesse livro sobre a importância do silêncio, o livro inteiro falando sobre a importância do silêncio. E, num determinado momento, ele reproduz a conversa de duas personagens dizendo o seguinte: nós ainda não nos conhecemos, porque ainda não tivemos tempo de ficar em silêncio. Porque, a partir do silêncio, às vezes, nós nos conhecemos mais e nós passamos a conhecer muito mais as pessoas também. Houve uma época, Polito, em que o falar bonito, usar palavras bacanas e pomposas, a pessoa achava que ela estava impressionando e que ela ia ter mais credibilidade por falar bonito. Esse tempo já passou, porque hoje a gente está atrás da naturalidade, da locução natural, da fala natural, o que acaba também empobrecendo o discurso. Esses vícios de locução aparecem justamente na locução natural, nessa fala natural, por causa da perda dessa qualidade do discurso. O discurso pobre é, em si, um ruído na comunicação. Agora, existe um engano, viu, Mauro? Porque alguns criticam muito, essa juventude não sabe falar, essa juventude não sabe escrever, essa juventude. Eu gostaria que esses críticos fossem para a minha escola e observassem, principalmente lá na turma do sábado pela manhã, a garotada que eu tenho lá, 14, 15, 16 anos, mandando muito bem na tribuna, impressionante, com a faca nos dentes. Normalmente eles são encaminhados pelos pais, porque o pai diz o seguinte para o filho: olha, eu sofri muito na minha vida porque não sabia falar, eu não quero que você passe por esse mesmo problema, vá aprender a falar quanto mais cedo, melhor, porque isso vai ajudar muito na carreira profissional. Luciano sabe disso, o advogado, por exemplo, passa às vezes pela vida acadêmica e não tem nenhuma orientação de como falar bem. Aí ele sai da faculdade com a imagem de quem fala bem, sem ter se preparado para isso, e sofre. Tanto que alguns ficam só escrevendo. Eles não fazem, por exemplo, sustentação oral. Há uma pesquisa, que não sei nem se ela é verdadeira ou não, mas dizendo que menos de 10% dos advogados fazem sustentação oral. E aí você pergunta, mas por que você não faz sustentação oral? E alguns até dão uma desculpa. Não, sabe o que acontece? Eu já combinei o preço com o meu cliente do meu trabalho, e se eu for fazer a sustentação oral, ele não vai me pagar mais por isso, eu vou consumir muito tempo fazendo essa preparação. Outros dizem, não, o desembargador já tomou a decisão, não vai adiantar nada fazer a sustentação oral, porque a causa já está decidida. Mas o que normalmente eles não falam
é que não fazem a sustentação oral porque têm medo de fazer as suas apresentações. Eles têm receio e acabam se escondendo. Quanto mais cedo puder aprender a falar, melhor. Mas com relação ao jovem, ele escreve abreviado, ele fala com grunhidos. Mas, por exemplo, todos nós aqui já temos mais de 20 anos. Na nossa época de garotos, que oportunidade nós tínhamos para escrever, Mauro? Era assim, voltava das férias, tinha a redação, minhas férias. Aí você tem que contar como eram aquelas suas férias. E quem morava no interior, principalmente, arrumava uma namoradinha numa cidade um pouco próxima, e aí de vez em quando escrevia uma cartinha. Então, ou era aquela redação, ou era uma cartinha. Poucas possibilidades. Hoje, o jovem, ele viaja, ele está o tempo todo fazendo a redação, ele vai digitando, olha, estou vendo isso aqui, estou participando, mesmo com abreviações, mesmo com problema de pontuação, ele vai desenvolvendo o raciocínio para elaborar o seu pensamento. E aí, depois, ao longo da vida, ele vai acertando, ele acerta a gramática, ele acerta a frase um pouco mais completa, mas se desenvolveu. Então, eu sinto que o jovem hoje, ele tem muito mais possibilidade de desenvolvimento do que os jovens na época em que eu fui jovem. Mas você tem razão. Por causa do ensino que nós temos, que é um ensino muito pobre, as pessoas saem da faculdade sem saber escrever, sem saber falar. Olha que eu tenho tido contato com alguns alunos, peço para fazer uma resenha de uma página. Pega um arquivo e faça uma resenha de uma página. É impressionante, não sabe completar as ideias, não tem ligação de assuntos dentro do próprio texto, não são claros naquilo que estão dizendo, realmente é muito pobre. Então, eu acho que as pessoas, na sua formação, deveriam aprender pelo menos 2 disciplinas básicas, matemática e português. Aquele que souber matemática e português, ele já tem meio caminho andado para o seu desenvolvimento. Luciano, para vocês, advogados, também é bastante difícil, porque aquela necessidade que se tem de falar o juridiquês diante dos próprios, diante dos pares, é obrigatório. Isso é como num congresso médico. Os médicos, para se dirigirem aos outros, aos colegas, precisam usar aqueles termos da profissão. Isso tudo dificulta, não? Olha, Mauro, eu separaria um pouco essas questões aqui, eu dividiria isso em alguns potes diferentes, tá? Eu acho que, na minha opinião, o juridiquês, ele é necessário, mas ele tem um momento certo de ser usado. Então, eu sempre falei isso quando eu lecionei para os alunos, sempre falei isso para muitos dos meus estagiários. Às vezes, uma palavra traz uma série de significado. Então, eu sempre dei de exemplo a palavra litispendência. Pô, se a gente for explicar o que é uma litispendência, que são mais de um processo com a mesma causa de pedir, isso já fica extenso, sendo que um termo, uma palavra, explica o significado daquilo que está por trás. Então, é uma forma de linguagem onde a gente não está buscando ser rebuscado nem nada, mas está simplesmente pegando um contexto geral de um fato e reduzindo a uma palavra. E aí acaba sendo muito mais formal, entra essa questão do juridiquês. Isso é uma coisa que a gente faz no processo, faz na hora que a gente está fazendo uma oratória, está fazendo uma sustentação oral. E tem a outra parte, que é justamente que as pessoas acabam gostando da pompa do falar difícil, muitas vezes para tentar se sobrepor ao ouvinte por algum motivo. Eu julgo particularmente, eu estou formado há 22 anos, atuo há 22 anos, eu não vejo essa necessidade, eu não tenho isso como característica pessoal minha e também não vejo isso como uma necessidade profissional. Mas já encontrei muitos que traz a oratória, o discurso recheado de palavras pomposas, mas às vezes para esconder ou uma fragilidade interna, ou para se sobrepor o seu próprio ego. Eu não vejo isso muito com bons olhos, não pratico isso. Consigo falar abertamente aquilo que eu desejo, sem necessariamente usar um juridiquês. E acho que uma das coisas que a gente vem fazendo há muito tempo aqui no escritório, particularmente, é na comunicação com o cliente, ou mesmo na comunicação com o departamento jurídico, que é o nosso cliente, simplificar a fala, simplificar o termo e direto ao objetivo. A sociedade se tornou muito mais dinâmica hoje em dia,
É o que o professor Reinaldo falou, é o tempo inteiro a gente escrevendo, se comunicando, é um WhatsApp, é e-mail. Então, se a gente deixar também isso muito denso, acaba passando tempo e a gente acaba não aproveitando ou não conseguindo entregar aquilo que precisa. Eu acredito que há lugar para a gente ser mais formal, a usar uma linguagem mais rebuscada, muitas vezes o termo técnico, como você falou, Mauro, dentro de médicos, num ambiente de advogados ou num ambiente de engenheiro, os termos técnicos têm os seus significados e eles encurtam muito caminho, eles já se explicam. Agora, na comunicação em geral, não vejo isso como necessário. E também vou dizer até que sinto muita falta disso daí nos debates hoje em dia políticos. Uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais elaborada, né, com palavras às vezes, porque me parece que hoje em dia a gente tem muito calibrado isso por baixo, tá? Sabe? Falar uma palavra difícil ficou aquela síndrome do vira-lata, eu não entendo a palavra, ele quer se sobrepor a mim. Quando, na verdade, você está usando algo que está no dicionário. O ouvinte deveria buscar um pouco mais também para enriquecer seu vocabulário. O ouvinte deveria buscar mais o vernáculo. É exatamente isso. Se eu pudesse fazer um comentário a respeito do que o Luciano acabou de dizer, eu até comento sobre essa questão do juridiquês no livro Oratória para Advogados, e ele tem toda a razão. Há certas situações em que as palavras constituem um conceito jurídico. Então, não tem como você usar, por exemplo, um termo analógico, um termo afim, achando que aquela palavra, por ser próxima, ela vai resolver. Até o exemplo que eu dou, dilatação, prorrogação, renovação, são conceitos totalmente distintos. Aquele que quiser utilizar essas palavras como se fossem sinônimas, ou se fossem um termo analógico, estarão cometendo um erro de conceito dentro do direito. E aqui, no meu livro, eu cito um trecho do Roberto Lira. Roberto Lira foi o grande nome da promotoria brasileira no passado. Ele diz o seguinte: em audiências e sessões da justiça, sofro o automatismo, o esvaziamento, a despersonalização, sobretudo de jovens defensores e acusadores. Muitos deles conversam e escrevem com vivacidade crítica e criadora, mas quando tem a palavra, superestimam o aplombe, a mímica, o ritmo domesticados. Muitos voltam ao museu clássico, pigarreando para limpar a garganta, espigando o corpo, ajustando a gravata, esticando o paletó. Não se transportam à tribuna como estavam ao natural. Veja que já há algumas décadas esse artificialismo é criticado. Então, como disse o Luciano, a pessoa pode ter essa linguagem formal e natural e pode ter uma linguagem informal e natural. Naturalidade não tem nada a ver com formalidade. Algumas pessoas se expressam de uma maneira formal, mas você vê muita espontaneidade naquilo que está sendo apresentado. Tony, como é que você tira ou ajusta esses vícios de locução aí no preparo, não no preparo, nas gravações aí com seus candidatos? Eu acredito sempre que eles devem ser mantidos dentro de uma, como bem colocou o professor Polito, dentro de uma quantidade razoável, né? Porque eu trago ali um coloquialismo na linguagem, a coisa fica mais legal, mas sempre dentro de uma razoabilidade, né? Às vezes o candidato precisa ir primeiro para um terapeuta para baixar a ansiedade, para depois voltar para mim. E aí ele vai para o terapeuta. Márcia, a plataforma O Eleito trata dessa questão? Exatamente isso que a gente estava que o Tony comentou agora. Tem um momento que a gente precisa realmente baixar a ansiedade, né? A gente, todo momento, estamos buscando essa aprovação, esse medo do julgamento. Dentro dessa parte em que eu atuo, no Mindset, eu busco exatamente falar desse tema. O quanto nós estamos nesse julgamento, o quanto nós temos medo de que o outro
outro vai dizer, o que o outro vai falar. E você pode estar perdendo, sim, essa essência, Tony, porque o nervosismo faz isso com a gente, né? O professor falou muito bem, professor Reinaldo, né? O quanto esse autocontrole nos ajuda a você ser muito mais espontâneo. Mas se eu estou o tempo inteiro com medo da crítica, eu posso perder essa espontaneidade, eu posso estar entrando numa seara que vai estar me trazendo esses receios, esse medo e tudo mais, né? Então, dentro dessa aula, a gente consegue visualizar isso, Mauro. Você consegue trazer esse poder de você mesmo, esse autocontrole. Faltando 11 minutos para 1h da tarde agora, aqui no programa Gente que Fala, vamos para o próximo tema. Criada há 13 anos, a tecnologia blockchain é uma espécie de banco de dados em que as transações de ativos digitais, como bitcoins e criptomoedas, ficam gravadas, garantindo o armazenamento de informações em cadeia com muita segurança, o que já é feito por várias empresas em diversos setores. Para a Justiça, ela representaria um avanço em desburocratização, transparência e acessibilidade. Mas, apesar do termo já ser utilizado em processos, sua implantação ainda parece enfrentar muitas dificuldades. Quais são elas, doutor Luciano Burato? Olha, Mauro, o que a gente tem se dedicado aqui a trabalhar o estudo em cima dessas novas tecnologias que já fazem parte ou que farão muito em breve do cotidiano das pessoas e a relação necessariamente dela com o direito, porque cedo ou tarde, tudo aquilo que surge na sociedade vai parar em algum momento na justiça, vai parar em algum momento num processo. Eu sempre digo, o direito anda a passos atrás da sociedade, naturalmente tem de ser isso, e aí a gente precisa entender quais são as tecnologias que essa sociedade está usando hoje em dia para entender como é que isso vai se versar no processo, no poder judiciário no futuro. A blockchain é uma delas, e o que a gente tem feito aqui é debruçar em cima de estudos por saber que ela tem um potencial bastante grande para se tornar uma prova bastante robusta dentro do processo. Hoje, como todos aqui comentamos, aqui, Márcia, Reinaldo, Tony, a gente está vivendo sociedades aqui de redes sociais, de comunicação por aplicativos de mensagem e de forma muito dinâmica. E aí a gente tem necessariamente em muitos processos, a prova tem sido feita por meio dos prints, daquela conversa, daquele negócio que foi firmado. E essa tecnologia que vem da blockchain, é onde a gente tem dedicado aqui os nossos estudos, é para justamente poder entender, ela tem a capacidade de se tornar uma prova robusta, tal como um ato notarial, como um documento dotado de fé pública aqui, no reconhecimento de firma. Uma das coisas que eu estava até refletindo quando a gente começou aqui o nosso programa, e aí aqui falando muito da plataforma Eleito, aqui, o Tony falando aqui do trabalho que ele faz, uma das coisas que a gente tinha discutido aqui num grupo que eu criei dentro do LinkedIn para tratar desse assunto, era se essa tecnologia seria hábil o suficiente para justamente trabalhar essas pesquisas eleitorais, de quanto tanta gente coloca dúvida em cima das pesquisas de intenção de voto. Então, o nosso trabalho, Mauro, é justamente conseguir compreender, e aí eu acho que isso tem muito no nosso cenário que a gente está na pauta aqui hoje, é entender essas tecnologias vão de fato incorporar no nosso dia a dia e não ficar numa bolha como elas estão, como é o caso da blockchain, na bolha ali ainda de criptomoedas e criptoativos, ou ela pode fazer parte do nosso cotidiano, e se fizer parte do nosso cotidiano, isso vai parar na justiça cedo ou tarde. Hoje ainda há pouca citação a respeito dela, mas assim, é questão de tempo e saber o quanto que ela interfere o quanto que ela vai fazer parte do nosso dia a dia, né? É nesse sentido que vai uma pergunta aqui da nossa audiência, é a Tatiana Godoy, que está no YouTube, e ela pergunta se existe vontade política do judiciário ou mesmo dos demais poderes para a instalação de uma ferramenta para desburocratizar e dar transparência aos processos como a blockchain. Olha, sobre a blockchain, eu não sei se há vontade política do Poder Judiciário nesse sentido. Eu levantei
uma decisão que veio do Tribunal de Justiça de Sergipe, onde havia sido instalada uma comissão dentro do tribunal para que se estudasse as novas tecnologias e a blockchain estava dentro delas. Agora, sim, algumas outras experiências que a gente tem, a automação para captura de movimento de processo, tudo que a gente viu por parte do CNJ, e mais precisamente de alguns tribunais, é não querer transparência, tá? Então, assim, tudo que a gente puder colocar para colocar uma barreira para que o robozinho não fique pesquisando há quanto tempo aquele processo está parado sem movimento em determinada vara, ou quanto de dinheiro há depositado numa conta judicial de um processo que já finalizou, que a gente viu não é uma vontade nesse sentido. Há um discurso de que quer-se transparência no Poder Judiciário, mas na prática não é isso. E, de certo modo, a blockchain, dentro das suas características, o que ela tem é segurança, confiabilidade, de descentralização e transparência. E é por isso que eu acredito bastante que ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Agora, vontade política nesse sentido, eu já tenho um pouco de dúvida. Agora, a pergunta da nossa audiência para Márcia Costa é a seguinte, vem da Daniela Neves, ela está com a gente no Instagram, obrigado, Daniela. Ela quer saber se a gestão do tempo é o maior desafio das pessoas hoje em dia e por onde devemos começar a enfrentar este problema. Olha só, é verdade, é realmente um grande desafio a gestão de tempo, e é o que a gente tem de mais precioso e mais democrático na vida, é o tempo. Todo mundo ganha 24 horas por dia, agora saber como utilizá-los, a recomendação que eu sempre passo é garantir que você esteja fazendo e tendo a visão do que é prioridade para você. Então, prioridade e urgência. Faça uma lista das atividades que você tem para fazer por dia, porque aquilo que você não controla, você não tem como medir. Você não sabe se você está atingindo ou não. Então, são pessoas que têm tecnologia muito fácil. Eu falo que tem aplicativos hoje que nos ajudam muito no controle do tempo. Então, você pode estar utilizando, por exemplo, a lista de informações. Você pode usar o Trello, que é para quem realmente gosta, né, dessa parte tecnológica. Você pode estar usando o seu calendário Google, tem N informações, mas o mais importante, Mauro, independente de qual aplicativo, de qual ferramenta você utiliza, é garantir que você faça a sua priorização, o que é importante e o que é urgente. Mas parece claro, mas muitas pessoas não fazem e a gente não consegue ter esse controle, né? Então é muito interessante, mas o tempo é o que a gente tem de primordial hoje para nós. Saber controlá-los é o grande vantagem hoje. Tony, a pergunta da audiência vem do Lucas Oliveira, ele está no Facebook, ele quer saber se Jânio Quadros e Paulo Maluf eram bons debatedores. O professor Polito poderia me ajudar nessa. Eu considero que sim, e é cada um ao seu estilo, né? Mas vou passar para o Polito. Por favor, professor, fala, Polito. Dá um programa inteiro essa pergunta, hein? Dá um programa inteiro, principalmente quando nós falamos do Jânio Quadros, que foi, sem dúvida, um dos oradores mais brilhantes que nós tivemos na nossa história. O Jânio Quadros tinha uma sensibilidade para fazer uma leitura da plateia, para fazer uma leitura dos ouvintes, que eu nunca vi na minha vida. Eu tive muito contato com o Jânio Quadros, e essa história acho que eu já até contei num programa aqui com você, Mauro. Eu o convidei para participar de um evento na nossa escola e eu tentei barrar todo mundo, porque num evento como esse, em que o Jânio Quadros, todo mundo queria participar e falar. Não pode, mas um fura aqui, o outro tem um amigo ali, e no fim, vários oradores se apresentaram. E era uma formatura do nosso curso, os alunos também recebiam certificado de conclusão e se apresentavam. Bom, quando o Jânio foi falar, dezenas de oradores já tinham se apresentado, a plateia já estava cansada, ele também já estava um pouco cansado. Ele começou a falar e percebeu que o público não conseguia prestar atenção. Então, com a habilidade extraordinária de comunicação que ele tinha, o que ele fez? O objetivo aqui não é imitar ninguém, mas só para ter uma ideia de como foi que ele conseguiu trazer aquela atenção de volta. Ele disse o seguinte: recorda-me, por exemplo, quando fazia uma conferência em uma das faculdades de São Paulo, e chamo conferência pomposamente a uma palestra.
Aluno que me interpelou, pouco mais ou menos assim: você poderia dizer-me? Eu cortei o cerce. Disse: você é uma contração do pronome vossa mercê, muito utilizado pelos senhores contra os escravos. Já ouviu falar em Benjamin Franklin? Não, eu não me refiro ao inventor dos para-raios, eu me refiro ao orador, ao diplomata. E ele disse com muita propriedade que a intimidade só produz aborrecimentos e filhos, e com o Senhor não desejo nenhuma coisa nem outra. Bom, a plateia explodiu. Então, aqueles que estavam viajando com o pensamento, imediatamente voltaram para prestar atenção. Então, ele era muito habilidoso. Por exemplo, na campanha de 1985, o grande problema do Fernando Henrique é que ele era conhecido pela elite, mas não era conhecido pela população. E o Fernando Henrique tinha muita grana, porque o MDB tinha tempo de mídia, tinha dinheiro para fazer a propaganda, e o Jânio Quadros, com aquele partidinho dele, tinha pouco tempo de televisão e tinha pouco dinheiro. Então, ele sabia que se ele falasse no nome do Fernando Henrique, ele estaria fazendo propaganda do adversário. Então, quando ele se referia ao Fernando Henrique, ele dizia: porque o senhor Cardoso, quer dizer, se não conhecia o senhor Fernando Henrique, o senhor Cardoso, então ninguém sabia quem era, dava a impressão de ser um outro participante ali. Então, Jânio foi brilhante. O Maluf, ele foi muito importante num determinado momento na comunicação dele, porque julgava muito esperto, né? Ele era muito vivo. Por exemplo, ele era o governador biônico em São Paulo, e aí tinha lá uma pancadaria no ABC, a polícia lá descia o porrete nos trabalhadores. E a jornalista chegava e falava assim: escuta, como é que o senhor explica o fato de a polícia bater nos trabalhadores? Ele não poderia dizer nem que sim, nem que não, porque se ele disse que sim, ele iria contra os militares, se ele fala que não, era uma mentira. Então ele dizia assim: a cara repórter me faz uma pergunta muito importante, porque está falando a respeito dos trabalhadores. E no nosso governo, nós estamos concluindo a construção da rodovia dos trabalhadores. E essa rodovia vai trazer para a dona de casa em São Paulo um alimento muito melhor e mais barato. Ele pegava aquela rodovia e não voltava mais. Então, num primeiro momento, isso era maravilhoso. Mas aí as pessoas foram percebendo que era falso. E aí ele foi perdendo um pouquinho da credibilidade também. E por falar em alimento melhor, que você citou aí, né? Bebo porque é líquido, porque se fosse sólido, comê-lo-ia. Né? Você sabe que ele disse que nunca disse isso, né, Mauro? Bem rapidinho, Polito, para a gente... Tem mais uma pergunta que eu estou super atrasado, 1 agora, preciso encerrar, Polito. Vamos lá, rapidinho. Pode falar. Você quer que eu encerre? Não, a sua conclusão, de onde vem os termos. Mais uma vez, foi um prazer enorme. Quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, @Polito no Instagram. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos. De onde vem o termo? A gente ficou curioso aqui. De onde vem o termo, você ia dizer? Que termo? Eu citei aqui esse bebo porque é sólido. Sim. Porque líquido é. Se fosse... Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Então, isso daí foi... E depois o próprio Jânio dizendo que jamais ele cometeria um erro gramatical como esse. Então... ficou assim, fazendo parte do folclore, e hoje todo mundo acha que ele falou, mas na verdade não disse, não. Não disse, né? Vou pedir desculpas aqui para o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, que ficou de fora a pergunta dele, quer saber se gagueira tem reversão com exercícios de fala e de fonética. Tem sim, claro que tem, né, Polito? Bem rapidinho. Precisa procurar um fonoaudiólogo. A área da fono, né? Não, mas procurar um fonoaudiólogo que seja extremamente competente para isso. Se o problema for emocional, é possível dando segurança e tranquilidade para que a pessoa possa se fortalecer. Se for físico, aí tem que usar artifícios, porque realmente fica muito difícil para corrigir. Muito obrigado, professor Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor da ECA, autor de 34 livros sobre a arte de falar, a psicanalista e master coach Márcia Costa, professora da plataforma O Eleito, o advogado Dr. Luciano Burato, especialista em contencioso, transformação digital e tecnologia, e o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Um abraço aqui de todos da equipe do programa Gente que Fala, um agradecimento à participação de vocês
Hoje, o programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da UOL-TV, sempre o Sérgio Oliveira, obrigado aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UOL-TV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela UOL-TV. 1h03, tchau, até amanhã. Tchau.